Olá, eu sou o Felipe Sopi, esse é mais um Drops de Sociologia e hoje nós vamos falar sobre o tabu. O que é um tabu? Antes de começar, eu vou pedir para vocês darem like no vídeo, comentarem, compartilharem e se inscreverem no canal se gostarem do conteúdo. O tabu é um interdito. Como assim? Algo que me é proibido de alguma maneira. Pode ser um assunto, pode ser uma relação. Como assim pode ser um assunto? Na nossa sociedade, por exemplo, os pais não devem falar de sexo com os filhos. Se falam sobre sexo, devem fazer da maneira mais higienizada. Então esse pai não vai falar de sexo com o filho como ele fala de sexo com o grupo de amigos dele. Ele vai usar a biologia para explicar como nascem os bebês, por que as pessoas se apaixonam, vai falar sobre fecundação, espermatozoide, óvulo. Não vai usar palavras que a gente ouve, por exemplo, num pancadão sobre sexo, né? Este é um assunto tabu. O que é uma relação tabu? É o incesto. Toda a sociedade, e esse é o único tabu universal que existe, toda a sociedade tem, em algum nível, um grupo de pessoas que é proibido para um dos seus membros. Como assim? Na nossa sociedade, por exemplo, a relação entre parentes próximos é proibida. Não é? Ora, mas então, como é que eu vou casar, transar, ter filhos? Eu vou ter que procurar um outro grupo, que é geralmente conhecido como grupo afim. O meu grupo afim, ou grupos afim. Na nossa sociedade, por exemplo, nós temos um núcleo familiar e vários outros grupos afins. Os nossos grupos afins não devem ter laços familiares. Quanto mais distante esse grupo for das nossas origens, da nossa descendência, melhor, né? Este é um tipo de relação. Ora, há também tabus estéticos. Mudanças corporais como tatuagem. Quanto tempo demorou para a tatuagem deixar de ser um problema? E ainda é, de fato, uma questão, né? Porque as pessoas olham torto para quem tem tatuagem. Mas quanto tempo não passou para que essa arte corporal não entrasse como algo não tão escandaloso na nossa sociedade? Demorou, ora. Porque a tatuagem tinha um sentido que era para falar, olha, uma pessoa que não, né, geralmente associada. Isso na história recente, né, geralmente associada a presidiários, bandidos, piratas. Bob Esponja, se não me engano, tem alguma coisa a ver com Bob Esponja e tatuagem, mas eu não lembro. Enfim. Um outro tabu interessante. A nossa relação com o corpo. Né? O prazer, por exemplo, nos é proibido, ou nos foi proibido, né? A masturbação. A relação, por exemplo, da resignação sexual é um problema. Há quem diga que você não pode mexer na obra da natureza, na obra de Deus, e que você é uma pessoa doente, porque você quer alinhar aquilo que você sente e significa no mundo com aquilo que você é no mundo enquanto um ser biológico. Ora, você percebe aí que há muitos tabus com relação ao nosso corpo. Não à toa, em uma sociedade que se baseia muito no individualismo como a nossa, as questões que são sociais, os interditos sociais, são muito debatidos hoje em dia. Tem site, tem canal no YouTube, né? Tem Instagram, tem Twitter, tem grupos sociais, grupos políticos discutindo essas questões. Né? Quais são os limites, né, entre indivíduo e sociedade? Porque na nossa sociedade nós fazemos essa distinção que não é comum em todas as sociedades. É uma coisa nossa.
E aí é o pulo do gato para a gente entender um pouco mais a fundo o que é o tabu. O tabu, ele dinamiza a sociedade, muitas vezes, pode produzir mudanças sociais. Quando a sociedade consegue quebrar um tabu, né, e transformar uma ação que era proibida em algo permitido, ora, isso é uma transformação social. Mas ela também pode manter a sociedade como é. O tabu é um lugar sagrado. Aquelas coisas que não se mexem, não se devem mexer. Mas há outros tipos de tabus também. Por exemplo, nas igrejas nas quais as mulheres e os homens não devem ficar do mesmo lado. Tem toda uma questão aí dos porquês, né? E transgredir esses porquês é transgredir um tabu. O tabu mexe com o que é sagrado. E quando eu falo o que é sagrado, eu não estou me referindo à religião. Eu estou me referindo aos sagrados sociais, aquilo que mantém um grupo social, aquilo que um grupo social entende como importante para si mesmo, que mantém as relações e os vínculos acontecendo, né? O indivíduo, por exemplo, para nossa sociedade é algo sagrado, né? A sociedade também é. Por isso tem esse embate entre uma e outra o tempo todo, né? Para estabelecer limites. Há sociedades que têm sagrados diferentes. E aí cabe a cada um de nós, se você quiser, por exemplo, buscar entender como essas sociedades funcionam e o que é o sagrado social e o que é o tabu. Eu recomendo para vocês um livro bem interessante que eu vou pegar aqui. Que é As Formas Elementares da Vida Religiosa. O Émile Durkheim, é um dos pais da sociologia. E nesse livro ele vai estudar os elementos os elementos principais que constituem uma religião. Só que o interesse dele não é compreender a religião em si. É compreender como determinados valores são elencados como sagrado e como esses valores são rememorados, comemorados, relembrados através dos ritos. Ele vai estudar isso em sociedades australianas. E a partir dele, vários outros sociólogos e antropólogos vão fazer o mesmo exercício e vão demonstrar como o tabu é um lugar riquíssimo para a gente compreender como as sociedades funcionam e como o sagrado pode ser diferente aqui e lá. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos vemos na próxima e não se esqueça, por favor, dá like, comenta, compartilha e até mais.